Oi, voltando aqui para a nossa aula, né? Voltando para a nossa discussão sobre desenvolvimento regional e Estado. Eu falei aí na última parte da nossa aula sobre o papel, né, que o Estado vem desempenhando em relação ao desenvolvimento regional e que este papel ele vai sendo reconfigurado, né, a partir de alguns dispositivos legais, e aí hoje a gente começa hoje não, né, mas já há algum tempo a gente começa a pensar na figura do terceiro setor atuando nessa história. Então, eu vou compartilhar contigo a minha tela para a gente continuar falando sobre isso, tá certo? Vamos lá, aqui. Entrando, muito bem. Então, eu falei na última parte da videoaula que a gente vai entender por primeiro setor o setor governamental, o segundo setor o mercado e o terceiro setor principalmente composto aí, no nosso caso, né, que a gente está colocando aqui, de associações e fundações. Quando a gente vai olhar para o Código Civil, que na verdade, essa lei número 10.406 aqui, é no Código Civil que está definido, né, ou estão definidas todas essas instituições ou organizações que não fazem parte do primeiro setor nem do segundo setor, mas que prestam algum tipo de atividade ou realizam algum tipo de atividade na sociedade brasileira. E aí a gente destaca duas dessas organizações de forma principal, que são as associações e as fundações. Apesar de eu ter colocado aqui a definição de associação, né, que é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, e essa definição é uma definição presente em lei, a gente vai entender que elas são organizações que têm muitas similaridades entre si, né? Mas as fundações, elas podem ter aí algum tipo de aplicabilidade diferenciada, tá? Tanto é que tem essa aplicabilidade diferenciada que em 2015, né, o governo Dilma colocou aí uma legislação que permitia, inclusive, a remuneração dos dirigentes de fundações, né, coisa que anteriormente não era possível pela legislação, né? Então, a gente vê que esses tipos de organizações vêm crescendo de atuação aí no país, no mundo, aliás, e tem diversas demandas que são colocadas aí nela. Vão desde demandas relacionadas à educação, à fome, à saúde, à moradia, à preservação do meio ambiente. Então, tem assim uma série de organizações que fazem esses trabalhos e que tentam aí cobrir a totalidade das necessidades das pessoas, não em quantitativo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que não dá para você suprir todas as necessidades aí com essas organizações, mas de alguma forma elas acabam ali atuando em quase todos os segmentos de necessidade das pessoas, tá certo? Então, de alguma forma, elas acabam cumprindo, né, o papel do Estado, e isso é importante a gente notar, porque como eu disse, é um setor que cresce, né, no Brasil e cresce no mundo, e que adquire uma importância muito grande, inclusive economicamente falando, tá? Bom, outra questão assim importante que a gente tem aí na relação do Estado com as políticas regionais é uma questão relacionada ao marketing urbano, né? O que é o marketing urbano? A gente vai estender um pouquinho aí a visão de marketing, que é o processo de entender as necessidades dos clientes e transformar isso em produtos ou serviços, tá? E trazer isso um pouco para as cidades, né? Então, quando a gente fala de marketing urbano, a gente está falando primeiro de colocar a cidade, de posicionar a cidade de uma forma que ela consiga atrair investimentos. E isso se faz através de alguns recursos, né? Um desses recursos é o planejamento urbano, né? Então, você vai ali
tratar com equipamentos públicos, com a distribuição desses equipamentos públicos, você vai trabalhar a questão da urbanização, da arborização, do ambiente que constitui a cidade, de forma a colocá-la numa posição favorável em termos competitivos com outras cidades, no sentido de oferecer estruturas melhores, acessos, asfalto, rede de água, de esgoto, iluminação, agilidade na prestação dos serviços públicos, uma diminuição, digamos assim, da burocracia. Então, tudo isso vai ali contribuindo para que a cidade ela vá constituindo uma imagem que possa ser promovida através dos canais de comunicação. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns slogans, né, de cidades, né, a cidade tal, a cidade do carnaval, a cidade do empreendedorismo, a cidade de qualquer coisa, né, a gente está justamente vendo o marketing urbano atuando aí. E, de fato, acaba sendo um recurso interessante para as municipalidades, porque são imagens que vão se fixando na cabeça das pessoas e vão contribuindo para que o desenvolvimento se promova, né? E veja só, isso não é uma política pública, como a gente colocou na aula da semana passada. Isso é uma ação, digamos assim, definida, né, pelas municipalidades, e é uma escolha que as municipalidades fazem. E lógico que se elas fazem essa escolha, elas precisam se estruturar para que não fique, para que assim o marketing ele de fato esteja transmitindo uma mensagem daquilo que de fato ocorre nas cidades, né? Então, esse aí, o marketing urbano também aí está no escopo dessa discussão, mas mais aí como complemento àquilo que a gente colocou sobre outras possibilidades aí de intervenção do Estado. Um outro ponto aí que acho que a gente pode trazer, que é um ponto muito, muito interessante, né? Que é a possibilidade também que existe. Aí, assim, de novo, né? Eu falei anteriormente que, desde a Constituição de 1937, os municípios, é dado aos municípios aí um certo tipo de autonomia, né? E é verdade. Desde 1937, você tem a possibilidade de municípios, por exemplo, se juntarem para poder realizar aí algumas atividades, certo? Só que, a partir de 1988, essa possibilidade ela ficou ali fortemente enraizada na nossa legislação, e aí, através de alguns documentos, a gente vai começando a enxergar que isso se torna mais real e mais factível, né? E quais são esses documentos, né? A gente está falando aí da Lei 11.107, que é de 2005 e que é conhecida pela Lei dos Consórcios Públicos, né? Então, é o primeiro ali elemento regulamentador da atividade dos consórcios municipais, e depois o Decreto 6.017 de 2007, que também ajuda a contextualizar essa questão dos consórcios municipais. Então, como que a gente vai definir um consórcio municipal? A gente colocou uma definição aqui, né? Que envolve a formação de uma pessoa jurídica, né? Necessariamente, que consiga atuar de forma conjunta e integrada para a realização de objetivos comuns. Então, a gente está falando aí de uma relação cooperativa que existe entre os participantes daquele consórcio. E aí surge, então, a possibilidade de nós termos os consórcios municipais, ou seja, grupos de municípios que estão alinhados, estão juntos para
fazer intervenções e executar políticas públicas com uma maior facilidade, tá certo? Esse acho que é um dos grandes lances aí, dos grandes objetivos dos consórcios municipais, mas, ao mesmo tempo, também faz com que os municípios juntos consigam se empoderar mais e ter uma voz mais ativa na hora que está se falando, do que um município isolado, tá certo? Então, os consórcios municipais, eles estão bastante presentes em algumas realidades, em alguns estados, né? E aí eu gostaria de trazer para você uma contribuição aí, e até uma contribuição e uma provocação também para que você veja isso, né? Tem aqui o site, né, consórcios.cnm.org.br, que é uma plataforma aí onde você consegue ter informações sobre consórcios municipais no Brasil. E aí eu fiz um filtro pegando o estado do Mato Grosso do Sul. E aí a gente consegue identificar lá pelo filtro, ó, hoje é dia 1º de abril, ó, mas não é dia da mentira, hein? Não vai falar isso, mas hoje é dia 1º de abril, né, de 2021, no momento que eu estou fazendo aqui, fiz esse levantamento, e a gente tinha essa configuração aí de consórcios aqui no estado, então, ou seja, 3 consórcios municipais aqui no estado. Esse consórcio municipal de desenvolvimento da colônia, o consórcio intermunicipal de desenvolvimento da região sul de Mato Grosso do Sul e o consórcio público de desenvolvimento do Vale do Ivinhema. Então, estes são as 3 iniciativas de consórcios municipais que nós temos aqui no estado e que vão neste sentido, né, de utilizar aí as relações institucionais entre os municípios, para fazer com que eles estejam mais empoderados, que eles tenham mais voz e mais força na hora de recorrer a as suas demandas, né? Ao solicitar as suas demandas. Então, dá para perceber aí que o Estado ele está presente, não tem como ser diferente em todas as questões relacionadas ao desenvolvimento regional. Contudo, essa presença, ela também vem se configurando de forma diferenciada ao longo dos anos e ela está diminuindo ao longo dos anos. Se isso é bom ou se isso é ruim, aí fica a teu critério julgar. Mas o fato é que a gente vai instituindo, a sociedade brasileira, na verdade, vai instituindo legislações, né, que vão permitindo a atuação de outros entes, de outras partes interessadas no processo de desenvolvimento regional. Então, quando a gente fala de consórcios municipais, quando a gente fala do protagonismo das cidades, principalmente executado, inclusive, pelo marketing digital, quando a gente fala de terceiro setor, a gente está falando justamente de iniciativas que não necessariamente estão ligadas ao governo central, ao governo nacional, mas que atuam de forma preponderante no desenvolvimento regional. Tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro aí, né, esses pontos claros, esses pontos que eu te coloquei, mas se tiver dúvida, me escreve no e-mail, me manda no WhatsApp, que a gente está aí para ajudar, tá certo? E aí eu vou, então, deixa eu tirar aqui meu compartilhamento de tela para ir me despedindo de você e te desejando aí bons estudos e mandando meu abraço virtual para todos aí, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.